pessoal, bem-vindos à Oficina de Casa. O nosso projeto de hoje é um projeto bastante simples, onde a gente vai usar materiais muito simples. Como vocês viram, é uma mesinha onde a gente tem um tampo com um material diferente, que é um material bastante fácil de se encontrar, com os seus pés de madeira. Os materiais que a gente vai utilizar hoje é de conhecimento de todo mundo: areia, cimento, cal e água. Esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o tampo dessa mesinha. Se você está chegando agora no nosso canal e não conhece a nossa abordagem, a proposta da Oficina de Casa é justamente ensinar as pessoas a fazer as coisas, independente do material que você use. Então, esse projeto de hoje a gente vai misturar uma massa de areia, cimento e cal, onde a gente vai criar o tampo da mesinha e os pés da mesinha vão ser feitos de madeira com alguns encaixes. Então, eu diria que é um projeto combinado que vai ficar bem legal. Para fazer esse tampo, eu vou usar uma bacia. Então, a minha sugestão é que você busque uma forma legal para você fazer a sua peça. Essa bacia tem 40 centímetros de diâmetro, então vai ser o diâmetro do tampo que a gente vai realizar. E como eu vou fazer isso? Eu vou aplicar aqui um produto para não grudar. Esse produto pode ser uma vaselina líquida, você aplica com um pincel, mas eu vou usar um outro produto, eu vou usar um óleo anticorrosivo, que serve para diversas funções diferentes, mas eu vou descobrir aqui uma nova função para esse óleo. Só lembrando que você precisa conseguir uma forma que tenha a superfície mais lisa possível. Essa daqui é bem lisa por dentro, inclusive tem um chanfro em toda a beirada, então o tampo vai ficar ligeiramente chanfrado. Então eu vou aplicar em toda a superfície onde eu vou colocar a areia e cimento. Fazendo isso, você vai evitar que o cimento grude na bacia e você não vai perder a bacia. Então, são duas situações aí que você resolve. Porém, em vez de jogar o cimento direto aqui e fazer um tampo liso, eu vou criar um detalhe. Eu peguei essas folhas aí na rua e eu vou criar essa impressão das folhas no tampo, na parte de cima do tampo. Quando você for escolher uma folha, procure escolher uma folha que tenha bastante nervuras, porque isso vai deixar uma boa marcação de desenho quando você desenformar. Eu vou tirar a parte do talo e eu vou colocar a parte nervurada da folha justamente para cima, porque eu quero que essas nervuras fiquem impregnadas na massa. Então eu vou posicionar aqui. Vocês viram que eu passei o óleo antes e agora eu vou passar o óleo na folha também. Então a forma está pronta, agora é só entrar com a massa aqui. Então agora vamos fazer a questão da massa. Para você criar essa massa, você precisa seguir uma proporção. Eu fiz diversos testes para chegar numa proporção legal, tanto de acabamento como de resistência. Então, isso daqui é uma massa, é uma caixa de massa para você, que pedreiro usa para fazer massa, para rebocar parede e tudo mais. Isso aqui é muito barato. Você vai precisar de uma colher de pedreiro para você fazer a mistura e depois colocar na forma. A proporção que eu vou passar para vocês é uma proporção que vai dar um acabamento muito legal. Eu vou usar 2 partes de areia. A areia que eu vou usar é uma areia fina, não é uma areia média ou grossa. Então ela tem uma textura bastante fina. Então quando você for comprar, peça uma areia fina. Ela parece até areia de praia, ela é bem fina mesmo. Se você perceber que ela tem muita sujeira na areia, é interessante que você peneire essa areia. Então eu vou usar esse baldinho como a minha proporção. Vou colocar 2 baldinhos de areia. Com relação à quantidade de material que eu vou usar, eu estou indo meio no feeling. Eu acho que isso aqui vai ser suficiente. Pode ser que falte um pouquinho, pode ser que sobre. Eu acho até que vai sobrar um pouco.
Bom, o cimento vai dar resistência na massa. Então vamos jogar aqui uma parte de cimento. Porém, se eu fizer só areia e cimento, ele não tem, apesar de dar a resistência, não tem muita liga a massa. Então ela vai ficar não fica com uma característica muito lisa. É aí que entra a função do cal, justamente para dar uma liga na massa e ela ficar com um acabamento bem melhor. Esse cal é o cal hidratada, que é cal, que não é o cal, é a cal. É cal para massa. Porque existe o cal para massa e o cal para pintura. Para você conseguir uma mistura homogênea, antes de você jogar água para fazer a mistura da massa, é importante que você misture os pós, né, os materiais secos. Que aí você consegue uma mistura homogênea e depois você molha. A mistura já está homogênea, agora eu vou começar a colocar água. Não coloque muita água, vá colocando água aos poucos e vá molhando a massa aos poucos. Porque se passar do limite, ela ficar muito molhada, não vai ser legal. Eu diria que tem um ponto mais ou menos certo aí. Se acontecer de você colocar muita água e ficar muito aguado, põe um pouco de cimento. Ou um pouco de cimento, um pouco de areia. Mas aí toma cuidado, porque se você colocar muito cimento vai secar de novo. E aí você tem que colocar água de novo. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, está muito mole. Olha, ela está bem mole. Mas aqui não. Ainda não está bem misturado. Então, a hora que isso aqui estiver tudo misturado, eu diria que essa aqui é uma boa consistência. Veja que ela não está escorrendo como essa do canto aqui, ó, essa aqui escorre. Essa daqui já fica mais agarrada. Então eu diria que essa é a consistência legal. Se você conseguir fazer isso com a colher, você percebe que ela está num ponto legal. Bom, agora eu vou começar a colocar a massa aqui em cima da forma. Eu vou começar colocando a massa em cima da folha, justamente para ela não sair do lugar. E eu vou apertar a folha com o peso da massa. Então você vai colocando aos poucos. Não gruda. Bom, agora a gente precisa começar a pensar na finalização da peça. Vocês viram que eu fui colocando a massa, tá tudo irregular. E tem a questão da espessura do tampo que eu quero. Então, olhando aqui, tá me parecendo mais ou menos uns 4 centímetros de tampo. É mais ou menos o que eu quero. Agora eu vou produzir uma vibração para que a massa vá assentando em tudo que é cantinho e saia dentro do possível as bolhas de ar. Então eu vou usar uma chave de fenda aqui. Eu não vou bater na lateral, a lateral é mole, eu vou bater embaixo. Então isso vai fazer com que ela vibre. Se eu pegar isso e levantar, eu posso tirar a folha do lugar. Então eu só vou produzir uma vibração. Depois de fazer essa vibração, a massa praticamente nivelou. Ela só está um pouco irregular aqui no meio. E se você olhar aqui a medida, está praticamente com 4 centímetros. Então, tá legal. Eu acho que vai ficar uma espessura bem interessante. Essa parte é a parte de baixo, porque isso depois vai virar ao contrário. Então, eu vou alisar isso aqui da melhor forma possível para poder ficar bem acabado. Porque isso depois vai ser apoiado na parte de madeira da mesa.
Agora vai da sua habilidade e destreza para deixar isso aqui o mais liso possível, para ficar bem acabado. E se vocês repararem, as bolhas estão subindo à medida que eu vou alisando. Quem já fez cobertura de bolo, é igualzinho o processo. Bom, a parte do cimento está pronta. Vocês viram que sobrou um pouco de massa. Se sobrar massa para vocês, se vocês não tiverem nenhum buraco para fechar em casa, inventa. Aqui eu criei um vasinho com três potinhos. Usa criatividade, usa embalagens que você vai jogar fora para o reciclado e inventa, cria coisas legais. Bom, o tampo está pronto aqui, agora isso precisa secar. Eu sugiro a você de deixar pelo menos 2 dias antes de desenformar, porque no primeiro dia ainda a massa pode estar ligeiramente úmida e a hora que você desenforma ela pode quebrar ou esfarelar. Então, no mínimo uns 2 dias para secar. Eu volto amanhã para a gente começar a fazer a parte de madeira e deixar pronta, porque aí isso aqui, quando desenformar, a gente termina de montar a mesa. É isso aí. Até amanhã, um grande abraço. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e dê aquele joinha pra gente. Até amanhã, um abraço!